Nós estamos aqui, temos o prazer de receber nos nossos estúdios o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a CDL-BH, Marcelo Souza e Silva, que também é presidente do Sebrae Minas, esteve à frente da FEComércio. Presidente, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, é um prazer estar aqui, né? E essa semana intensa que vocês estão tendo aqui de entrevistas, né? De vários temas importantes para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil. Eu queria deixar aqui meus parabéns a todos vocês, especialmente aos empreendedores aqui da 98, né? O Jaju, o Marco Aurélio, Flávio, o Rodrigo, o Bruno, né? Que comandam essa equipe de todos vocês, excelentes profissionais, que estão trazendo essa novidade, uma responsabilidade muito grande, com certeza, mas que todos nós, belo-horizontinos, mineiros, agradecemos muito. Muito bom, muito obrigado também. Marcelo, você está à frente de um setor que emprega 80% da mão de obra de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade do comércio, né? Uma cidade que foi feita, cresceu pelo comércio, virou uma metrópole pelas mãos do comércio, principalmente. Tem uma enorme força de trabalho e responde por uma parcela significativa do PIB da cidade, traz dinheiro para Belo Horizonte. Então é um setor que vai estar muito presente na nossa pauta, porque nós pretendemos fazer essa defesa, né, dos interesses da cidade, em primeiro lugar, do Estado na sequência. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a necessidade que o comércio, o setor produtivo de uma forma geral, tem de reverberar suas pautas boas, de falar que tem coisas boas sendo feitas também, para que as pessoas que procuram espaço no mercado de trabalho possam se aproveitar dessas coisas boas. Sim, é fundamental, né? 72% do PIB de Belo Horizonte vem do setor de comércio e serviços. Mais de 80% dos empregos, 85% dos empregos vêm desse setor também. E é muito importante, a gente tem um lema lá na CDL que a gente fala, se o comércio vai bem, a cidade vai bem, né? E é isso, a movimentação importante. Nós temos temas relevantíssimos, alguns vocês trataram aqui durante as entrevistas, o prefeito esteve aqui, o governador esteve aqui, muito importante. Eu tenho 36 anos de relacionamento com a CDL, entrei lá na então CDL Jovem, né, que existe ainda, a CDL Jovem é um grupo de jovens empreendedores que trabalham muito para se capacitar e para também trazerem outros jovens empreendedores para a gente qualificar essas lideranças que precisam estar atuando aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Desde quando eu entrei na CDL há 36 anos atrás, os principais temas são segurança, crédito e capacitação, né? Como é que eu capacito a mim, empreendedor, e os meus colaboradores? O crédito, como é que eu busco um crédito com qualidade, invisto no meu negócio, faço meu negócio fortalecer, e como que eu dou o crédito, né? Como o consumidor chega e eu consigo ajudá-lo a fazer o seu consumo, a sua compra de maneira qualitativa. E a segurança, fundamental, né, para as pessoas irem e virem, não só os consumidores, mas também os donos das lojas, dos comércios, dos estabelecimentos, mas também os colaboradores. Então, são temas que a gente conversa e fora isso, né, esses temas são mais intensos e fora isso outros temas que a economia macro, a economia de ponta. Agora, acabamos de escutar o presidente Flávio Rosco falando, né, dessa questão desse custo do Brasil, né, que a gente fala muito, se os governos puderem não interferir, ou quer dizer, interferir positivamente, ajuda muito, né? A gente está vendo no Brasil essa movimentação, uma economia movimentada, e eu morro de medo de imaginar que o empresário brasileiro ele se acostumou a ter a resiliência, a trabalhar, a gerar recursos, a pagar seus impostos, sem precisar contar com o governo. Não existe isso. Isso não existe, mas é o que está acontecendo. Você vê, quem viaja, vê as estradas lotadas de caminhão indo e vindo, os aeroportos cheios, né? Os transportes, os negócios sendo realizados. Então tem muito tema e nós precisamos fazer isso. Mostrar essa qualidade do setor produtivo, mostrar essa qualidade de quem trabalha nos setores, e o comércio e serviços, ele vem até como primeiro emprego de muitas pessoas gostam de trabalhar, adquirem experiências, ganham a sua primeira remuneração e se preparam para outras conquistas. Então é isso, né? E hoje muitos brasileiros, em quantidade bem relevante, estão montando seus negócios, né? Estão empreendendo. Então temos bons temas para a gente conversar e vão ser, com certeza, muitas fontes para que vocês possam estar discutindo aqui no dia a dia. Você falou sobre a questão do crédito, né? E a dependência que não podemos ter, todos nós como empreendedores, sejam pequenos ou grandes, não podemos ter em relação aos governos.
porque a gente não pode confiar, inclusive, o que é pior, né? E justamente no dia que a gente acabou de anunciar aqui que o governo federal, como forma de tentar resolver o problema que ele próprio criou, de gastar mais do que ganha e de se colocar um teto difícil de alcançar, um teto de gasto, aumentou o IOF, anunciou o aumento do IOF aí, um aumento significativo, 200% na cobrança do IOF, que incide diretamente sobre as operações de crédito. E as empresas precisam de crédito, né, Marcelo? Como fazer para viver nesse ambiente? Empreender está cada vez mais se aproximando de um ato de heroísmo, né? É impressionante, para não dizer revoltante, né? E isso tudo tem limite, né? Eu não sei qual vai ser o limite, porque a gente, essa semana, está se discutindo aumento da energia, né, na conta de luz. Tem que lembrar que os produtos, né, a vida das pessoas gira em torno de energia. Ninguém entrega nada sem uso de energia. Isso vai custar mais para alguém. Alguém vai ter que pagar por isso. O IOF que você citou aí hoje é aumentado, você atrapalha essas operações de crédito que são fundamentais. O crédito de terceiros é muito importante para os empreendedores. Só que ele precisa ter uma razoabilidade, né? Não adianta eu buscar um crédito e não conseguir pagar. Não é isso que os empreendedores querem. A nossa taxa Selic já está alta, né? Já está afastando as pessoas de buscar. Nós temos um número exorbitante de brasileiros já endividados, né? Na linha do endividamento, ou já estão endividados. Então, quando você imagina que o governo vai vir com soluções para minimizar esses impactos negativos, não. Né, só vem trazendo coisas negativas. É muito ruim, muito ruim. O que a gente mais faz na CDL e lá no Sebrae é capacitar os empreendedores para terem eficiência operacional, que o seu negócio tenha sustentabilidade. O governo não está nem aí para isso. O governo federal não está nem aí. A gente só vê notícia ruim. Né? Nós aqui temos uma proximidade muito grande, tanto com o governo do Estado, tanto com a Prefeitura, e a gente leva isso com intensidade. Né? A gente está vendo o governo do Estado buscando essa qualidade na gestão, a Prefeitura também buscando essa qualidade na gestão. É óbvio que com muitos acertos, mas com alguns erros, e a gente, né, sempre dialogando, é muito importante. E é importante dialogar e ser escutado. Né? E a gente vê que escuta. Agora, o governo federal é muito difícil. A gente tem uma dificuldade muito grande. Mas a gente não pode desistir. Nós, como lideranças, né, representando a CDL com cerca de 13 mil associados, o Sebrae, que faz um trabalho maravilhoso com o empreendedorismo, levando a educação empreendedora, mudando o raciocínio, a cabeça das pessoas, a cultura das pessoas que empreendem, nós não podemos desistir. Mas é difícil. Né? Isso tudo tem limite. Até quando esse limite vamos suportar? A gente tem voz para brigar agora, viu? Com certeza. Isso é muito bom. Marcelo, tem um dado aqui que é um pouco preocupante, que é de março desse ano, é um dado relativamente recente, está dizendo que o país atingiu a marca de mais de 7 milhões de empresas inadimplentes. 94% são micro e pequenas empresas, tem uma dívida aí de quase 170 bilhões de reais, que seria o maior índice de inadimplência desde o início da série, lá em 2016. O que a gente pode atrelar, justificar, né, esses dados? É um problema de administração ou até mesmo a taxa de juros, né, que está em 14,75%, ela pode atingir muito fortemente essas empresas de pequeno porte? Sim, também esses fatores que você citou são relevantes, né, e são importantes para a gente entender o que gera essa dívida. Né? Mas o brasileiro, como eu disse, ele acredita muito. Né? As empresas acreditam muito e investem muito. E hoje a gente tem uma dependência muito grande do setor de governo. Né? Então, muitas empresas se endividam porque não estão recebendo. Nós vimos recentemente um fato citado, né, até por vocês também essa semana, mas não é tão recente, o Correio não pagando seus fornecedores e os fornecedores bloqueando o serviço com dívidas enormes. Então, cria uma cadeia. O governo é um grande, no Brasil, os governos federal, estadual e municipal, eles são grandes demandadores, né? Eles demandam muito o serviço, o comércio, né? A própria indústria. Então, quando eles não são bem geridos, isso causa um prejuízo negativo em toda a cadeia. Mas também a gente vê as pessoas acreditando muito e não buscando a sua capacitação. Sim. A gente fala isso muito, que muitas pessoas abrem uma empresa talvez por necessidade.
mas elas têm que transformar essa necessidade em oportunidade. Elas têm que se capacitar, elas têm que fazer uma gestão eficiente, têm que entender o mercado em que ela está atuando, têm que buscar as inovações. Então, isso é muito intenso. E as pessoas, às vezes, ficam olhando ali só o seu negócio, o dia a dia, eu tenho que vender para pagar a conta de tarde, vender de manhã para pagar a conta à tarde, e esquece de fazer um planejamento mínimo, esquece de não misturar as dívidas que ela tem como pessoa física, isso pode acontecer muito. Sim. Às vezes a empresa é endividada porque o sócio da empresa ele tem dívidas também, né? Então mistura uma coisa com a outra, ele busca o recurso da empresa para aplicar na sua vida pessoal. Então tudo isso, num ambiente em que não é favorável, ele só tende a piorar. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado e trabalhar muito para que essas empresas endividadas elas busquem imediatamente, o mais rápido possível, sair dessa situação e aí ter a sustentabilidade que a gente falou aqui de cada empresa. E parte dessa capacitação que é necessária, ela vem também da informação, né? Que é o que a gente estava falando agora há pouco. Sim. Você coloca a informação de uma maneira que você consegue fazer com que as pessoas entendam tudo isso. Você não pode misturar a dívida do CPF com o CNPJ, que você tem impostos para pagar e que não pagar é pior. Eu acho que, de alguma forma, dá para contribuir também com esse processo, né? E essa capacitação o Sebrae faz muito, né? Sim, e com muita intensidade em todo o estado, né? O Sebrae tem relacionamento com os 853 municípios de Minas Gerais, levando essa capacitação. Eu estava ontem, voltei hoje de Ipatinga, estava em Ipatinga abrindo a Feiraço, né? Uma feira da região. E a regional do Sebrae em Ipatinga, ela cobre 121 cidades, né? 121 municípios, com 50 profissionais, e que leva essa capacitação para o empreendedor, leva oportunidades para que ele veja o seu negócio, mas é muito importante uma coisa que você falou, informação. Às vezes, nesse endividamento de empresas, hoje a gente tem 76% aproximadamente das empresas registradas na Receita Federal são MEIs. E muitas empresas do MEI, né, do microempreendedor individual, estão endividadas por falta de conhecimento. Elas não sabem como emite uma guia, como paga essa guia. Então, é importante a informação chegar, né, e dizer que há soluções, vocês levarem essa informação útil, né, a gente fala da informação útil, de qualidade, para que elas vejam problemas pontuais e problemas também até de decisão de investimentos. Às vezes a pessoa, com a informação que chega, ela quer fazer uma ampliação do seu negócio e ela começa a enxergar, por exemplo, o interior. Nós temos ainda que avançar muito, já avançamos um pouco, mas temos que avançar muito na infraestrutura. Se ela vai abrir em outra estrada, em outra cidade, desculpa, ela tem que pensar, meu deslocamento do meu gerente, como é que ele chega, quanto tempo ele vai gastar lá, o que isso vai custar para a empresa. Então, a informação que chega, ele tem que buscar, ele tem que fazer essa compilação das informações e aplicar no seu negócio e também na sua vida pessoal. Muito importante. Marcelo, a gente ouviu aí, como você citou, um pouco antes de começar essa sua entrevista, uma parte da entrevista que o presidente da FIENG fez hoje conosco aqui, uma conversa muito boa, muito franca, e que nós tratamos de questões micro e macroeconômicas, inclusive, e uma das questões tem a ver com tudo isso que a gente está falando agora, que é uma movimentação que hoje acontece no Congresso, ainda em fase de discussão. Até o presidente da República, há 2 semanas, colocou como posição favorável a que seja discutido esse assunto e não apenas colocado para votação, que é a mudança na escala de trabalho, uma mudança constitucional, a intenção de se fazer uma mudança na Constituição para que o tempo máximo de horas trabalhadas do brasileiro pule de 44 para 40 horas semanais. Uma redução de 4 horas. É uma das propostas. É uma das propostas, mas tem propostas para até 36 horas. Né? Na verdade, parece pouco em se tratando de uma escala semanal, mas essa conta não pode ser feita semanal pelo comércio e pela indústria. E eu acho que o comércio talvez seja o setor que mais vai sofrer com essa mudança, porque é um setor onde muitas empresas trabalham 7 dias por semana. Já trabalham com escalas reduzidas, porque trabalham com equipes dobradas. Então, se você reduzir 2 dias da semana aí, como é a intenção desse projeto, ou 1 dia da semana, você fatalmente vai obrigar o empresário ou a contratar mais ou a fechar 1 dia da semana, pelo menos, ou 2 dias da semana, para conseguir compensar e ter condições de pagar as contas e sobreviver. Afinal de contas, as empresas são privadas e os caras têm que ter lucro, né?
Como que o comércio está vendo isso? Faz parte de uma movimentação do setor de comércio, de forma geral, no Brasil inteiro, trabalhar para tentar conscientizar as pessoas de que essa medida talvez não seja tão boa quanto parece, você olhando somente a pequena pintura, a pequena foto ali da redução semanal? Sim, essa é uma grande preocupação. Vai impactar diretamente o comércio e serviços e principalmente as micro e pequenas empresas, que são, em quantidade, a maioria das empresas e que são as empresas que mais empregam. Você vai ter esse impacto negativo porque elas não vão suportar. E hoje a população não aceita serviços e comércios abertos terem que reduzir seus dias que estarão atendendo esse consumidor. A demanda não aceita. A demanda não aceita. Você está no mundo moderno, você tem a internet hoje, as redes sociais, o digital concorrendo com a venda ali física, da loja física, então não vão aceitar. E a gente precisa mudar alguns pensamentos. É um tema delicado que a gente pode discutir. Nós fizemos esse movimento, agregamos 11 entidades empresariais, fizemos esse movimento, fizemos a primeira reunião e no primeiro encontro que nós fizemos, com vários empresários participando, nós demonstramos isso. O Brasil precisa aumentar a sua produtividade. O Brasil tem uma das produtividades mais baixas do mundo, comparando com países desenvolvidos, subdesenvolvidos, ou países igual a gente não produz, a gente não tem essa produtividade. Segundo, a gente não trabalha esse tanto de horas que já foi constatado que a gente não trabalha as 44 horas. Tem segmentos que trabalham muito menos horas, já constatado. Então, essa é uma discussão que a gente pode começar, mas ela é uma discussão que a gente tem que levar, tem que entender e tem que caminhar ao longo do tempo. A gente não vê aí menos 5, 6, 7, 8, 10 anos para que a gente possa adequar. E a gente viu também na apresentação feita que não é uma verdade que o mundo todo está fazendo isso. Pouquíssimos países que conseguiram fazer isso, outros que fizeram, tiveram que retroagir nessa decisão, porque causou mais desemprego, causou diminuição de renda das pessoas e até alguns setores causou o dobro de trabalho. Que trabalhando menos, ele busca outro trabalho para ele fazer. Então, ocupava mais seu tempo e não tinha a desculpa ou o conceito de que vou descansar mais. Isso não existe. Hoje a gente já vê isso. Quantos profissionais que trabalham durante o dia e são Uber à noite? Ou trabalham à noite e são Uber de manhã? Em dupla jornada até mesmo. Dupla jornada. São com os auxiliares de enfermagem, por exemplo, na verdade, buscaram um segundo hospital para trabalhar. Justamente, não tem esse descanso. Então, o que a gente tem que pensar? Aumento de produtividade, é óbvio que as empresas têm que trabalhar muito. O que eu já disse aqui é eficiência operacional, para que a gente tenha essa conjunção de esforços dentro da empresa, para que a empresa possa ter mais rentabilidade, possa remunerar melhor seus funcionários, mas que esses colaboradores possam trabalhar de uma maneira tranquila também, mas cumprindo o seu papel e de ter a entrega e ter a produtividade. Muito bom. Maiara, você quer fazer alguma pergunta? Não, estou querendo antecipar uma pauta agora. Dia 29, a CDL vai fazer o Dia Livre de Impostos aqui em Belo Horizonte, que já é uma pauta tradicional aqui da cidade. Eu mesmo já cobri diversas vezes. O que tem de novidade? Tem alguma novidade esse ano? Você já pode adiantar para a gente? Tem, vão ter várias novidades, É só lembrando ao nosso ouvinte, a quem está nos assistindo, que o DLI ele nasceu na CDL Jovem de Belo Horizonte. Ele depois se tornou um movimento forte na cidade de Belo Horizonte e depois Minas Gerais e o Brasil todo. São mais de 1.000 cidades que participam no Brasil todo. Aqui em Belo Horizonte são mais de 1.500 estabelecimentos. Alguns estabelecimentos já têm o dia livre de impostos como o segundo melhor dia de venda, porque ele negocia tirar aquele valor do imposto com o seu fornecedor e oferece isso para o consumidor ter a consciência do que é o preço daquele produto, com os impostos e sem os impostos. E ele entender que esse valor que ele paga a mais não retorna para ele satisfatoriamente, em várias questões. Nós já citamos aqui educação, saúde, crédito e vários outros, pontualmente em outras questões. E aí o DLI acontece, tem alguns movimentos diferentes. O que marca muito, desde a primeira edição, o posto de gasolina, nós vamos ter a venda da gasolina sem... Barro Preto. Hoje a gente está fazendo no Barro Preto. Começou era na Afonso Pena. Era na Afonso Pena, mas atrapalhava muito o trânsito, tumultuava, então conseguimos um posto de gasolina, um parceiro, e a gente faz isso junto com o Minas mesmo do ano passado? É o mesmo do ano passado, e aí tem toda aquela dinâmica
brinca, né? As pessoas, tem gente que chega o dia anterior, dormem na fila, mas a gente vai vender a gasolina, se não me engano, a R$ 3,82 o litro, né? Tem um limite por pessoa, tem uma quantidade para isso, mas fora isso tem vários outros segmentos que fazem, né? Tem uma rede de drogarias aqui de Belo Horizonte, eu vou falar, Drogaria Araújo, que é parceiro, né? Ela tem uma movimentação fortíssima, consegue produtos e assim, o movimento dela é sensacional. E também outros produtos. A gente vai ter ainda o cimento, vamos ter o botijão de gás, vamos ter vários outros produtos. Cinema é a novidade, desse, bem lembrado. O cinema vai ser a novidade, né? 50% de desconto no dia livre de impostos. Né? Até na semana. A gente está vendo se consegue pegar mais alguns dias. E, assim, já temos lojistas de calçados, vários segmentos, açougues, né, fazendo vendas sem o imposto. Lembrando que os impostos são pagos, né? Os empreendedores, os empresários recolhem os impostos, só não repassa para o consumidor. É um movimento de protesto, né? Um protesto de conscientização também. De conscientização, de protesto, de levar esclarecimento ao consumidor para ele entender isso. Às vezes tem produtos que chegam até 70% de imposto naquele produto ali.